Hoje nós vamos falar sobre renda fixa pré-fixada e principalmente quanto que o meu investimento em renda fixa rendeu durante 3 meses de aplicação. Além disso, vou te explicar como que esse título rentabiliza, como que funciona a rentabilidade dele e te mostrar na prática aqui o quanto o meu rentabilizou. Se você está interessado nesse tipo de conteúdo, fique aqui comigo. Eu me chamo Aleph Nogueira e você está no canal Riqueza Inteligente. Nesse canal a gente fala sobre finanças e principalmente sobre investimentos. Tudo aquilo que você precisa para alcançar a riqueza. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, aconselho que veja os outros vídeos que tem ali no meu canal, que vão te ajudar muito. E se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like, pois o YouTube vai ver que esse vídeo é pertinente e vai recomendá-lo para mais pessoas, fazendo assim com que alcance mais gente e talvez transforme a vida de outras pessoas também. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. No finalzinho de março, eu publiquei um vídeo investindo na prática nos títulos de renda fixa pré-fixados e expliquei também um pouco sobre eles. E hoje, 3 meses depois, resolvi te apresentar aqui agora quanto de rentabilidade eu obtive com esse investimento. Mas antes de eu te apresentar aqui agora quanto que esse título rendeu durante esse período, eu preciso primeiro te explicar como que funciona a rentabilidade dele para você entender o motivo. Por ser um título de renda fixa, eu estou emprestando dinheiro para alguém. E aqui, no caso do Tesouro Direto, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Esse governo vai ficar com o meu dinheiro por um determinado período de tempo e vai me pagar uma taxa de juros acordada, que no caso aqui foi a pré-fixada. E além dessa taxa pré-fixada aqui, a gente tem outras taxas, como pós-fixada e atrelada a um determinado índice. No caso, pode ser a inflação, por exemplo. Só que nesse vídeo eu escolhi aqui a taxa pré-fixada. Eu já fiz um vídeo explicando muito mais a fundo sobre os títulos pré-fixados. E eu já postei alguns vídeos aqui no canal falando sobre a renda fixa e expliquei muito melhor sobre ela. E hoje eu não vou aprofundar tanto. Então eu aconselho que você clique no card aqui caso tenha mais interesse em se aprofundar na renda fixa. Agora, voltando aqui para o título pré-fixado, ele tem liquidez diária. A gente empresta para o governo, tem um limite no vencimento, esse título vai ser liquidado, o dinheiro volta para minha conta, o que me faz poder resgatar esse título a qualquer momento que eu quiser. E é por isso que eu vou conseguir ter maiores rentabilidades com ele. E agora eu vou te explicar como que esse título pré-fixado funciona. Você escolhe uma determinada taxa que está ali no mercado, por exemplo, 13%, e escolhe a quantidade de período. Vai ter vários títulos para 2029, 2035, enfim, vou colocar aqui 2029, que foi o que eu escolhi. Então, de hoje até 2029, se eu carregar esse título até o vencimento, eu vou receber 13% por ano. Ou seja, minha rentabilidade lá no final vai ser 13% por ano. Se eu vender ele antes, eu posso vender ou com prejuízo ou com lucro ainda maior. Vai depender muito da taxa de juros. Por quê? É aqui que entra a marcação a mercado. Vamos supor que eu comprei o título a 13%, certo? Só que a taxa de juros subiu. Então meu título ele não está rendendo tanto quanto o mercado está pagando atualmente. Logo, esse título meu vai perder valor. Caso eu queira vender ele para outra pessoa, essa outra pessoa vai querer comprar, mas vai querer comprar mais barato, porque tem títulos que pagam mais atualmente. Então meu título foi desvalorizado e eu acabei perdendo um pouco de valor com ele se eu vender, mas se eu carregar até o final, eu recebo o que foi acordado, tá? Agora, e se a taxa de juros cair? Se a taxa de juros cair, o meu título ele vai se valorizar. Por quê? Porque ele é um ativo que está pagando muito mais do que o mercado está pagando em média, certo? E foi isso que aconteceu aqui com esse investimento que eu fiz. Eu investi em uma taxa de juros alta, a taxa de juros começou a cair, e então meu título agora está sendo valorizado pelo que ele está conseguindo pagar, que é acima do que o mercado está ofertando hoje. Então eu posso resgatar ele aqui com lucros de 20%, 30%, 40%, dependendo do prazo que eu segurar ele e dependendo da taxa de juros se ela continuar caindo. E diferente da renda fixa pós-fixada comum, que rende em linha reta, esse ativo ele vai subir e descer, como se fosse uma ação, um fundo imobiliário. Ele vai se movimentar dessa forma. Por isso, esse título pode te dar um lucro altíssimo ou também pode te dar um prejuízo altíssimo, caso você queira vender ele antes do prazo de vencimento. Agora, se você carregar até o prazo de vencimento, você vai receber o que foi pré-estabelecido lá no início da aplicação, que foi aqueles 13%. Vindo aqui agora para a tela do meu computador, estou aqui no site da XP, tá? XP Investimentos. Vou clicar aqui em carteira. Cliquei em carteira, vai apresentar toda a minha posição que eu tenho aqui nessa conta, tá? Descendo aqui para baixo, eu vou achar Tesouro Direto, que é onde nosso ativo está. Beleza. Procurando aqui, já estou vendo aqui que tem uma LFT, que no caso é o Tesouro Selic. Eu utilizei investindo, fiz um vídeo investindo no Tesouro e fiz outro vídeo investindo nesse Tesouro prefixado aqui, tá? E é isso que nós vamos ver hoje. Investi o mínimo que podia para fazer o vídeo. Agora, o que eu vou fazer para analisar quanto que o meu investimento rendeu? Aqui ao lado, eu vejo evolução do ativo, tá? Aqui eu vou poder ver quanto que o meu ativo rendeu durante esse tempo de investimento. Aqui, como vocês podem ver, 2 do 3, tá?
1/3, que foi quando o dinheiro caiu aqui no investimento, quando a aplicação foi efetuada, tá? E o meu ativo ele estava perdendo 1%, ou seja, eu estava negativo 1% e o CDI estava 0,05. Passou-se mais alguns dias, passou-se mais um dia, no caso aqui, já estava menos 1,5%, ou seja, estava no prejuízo de menos 1,5%, enquanto o CDI já tinha rendido 0,1%, tá? Passando aqui, eu já comecei a sair do negativo, foi de menos 1 para menos 9, menos 5, tá? E eu comecei a ter lucros. Foi aqui que começou a mudança, certo? De polaridade, de negativo para positivo. E o tempo foi passando, Se passaram aí aproximadamente 3 meses e o meu resultado foi esse aqui. Hoje não, mas aqui dia 1º, tá me mostrando que eu tive 14,3% de lucro em apenas 3 meses investindo em renda fixa, tá? Isso enquanto o CDI estava pagando aqui 3,3% nesse mesmo período. Isso me mostra que eu tive um lucro de 4 vezes mais o CDI. Então, assim, eu recebi 4 vezes mais que o CDI pagou nesse mesmo período. É bom ou não é? Será que eu vou ganhar mais? Será que eu vou ganhar menos? Se eu carregar até o vencimento esse título, eu vou receber os 3% ao ano que ele está me pagando. Se eu vender agora, eu ganhei 14,3% em apenas 3 meses. Então, assim, normalmente a gente vai ganhar muito dinheiro com esse tipo de investimento quando a gente vende ele antes do prazo de vencimento. Se a gente vender ele com lucro, a gente vai conseguir ter todo esse retorno estrondoso, esse retorno espantoso, tá? Para vocês terem noção como ele rende, ele vai subindo, depois ele cai, depois ele sobe, cai, fica nessa. Enquanto o CDI, ele vai render em linha reta, como você pode ver, uma linha bem tênue, uma linha bem suave, uma linha bem tranquila para cima. A gente quase não vê que ela é para cima. E é por isso que, a princípio, os títulos pré-fixados, se você entrar no momento ideal, na hora certa, você vai ganhar muito dinheiro com isso, tá? Então, assim, se o cara tivesse investido 100 mil aqui, ele já teria ganhado 14 mil aqui nessa renda fixa, sem ter feito muita coisa, tá? Só esperado. Eu acredito que vai dar 20%, que vai me dar uns 25%, antes de eu querer resgatar. Na verdade, eu nem pretendo resgatar ele agora. Isso é só para fins didáticos. Agora eu vou comparar com o Ibovespa, que é a Bolsa de Valores brasileira, tá? O índice da Bolsa. E olha só, o índice da Bolsa ele também varia dessa forma. O índice da Bolsa ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A Bolsa brasileira, ela sobe e desce, não tem o que fazer, tá? Então esse ativo ele tem essa marcação a mercado, é como se fosse um ativo dentro da Bolsa também em relação de movimentação, tá? A gente também está tendo um retorno acima do Ibovespa e o Ibovespa está tendo um retorno acima do CDI, para você ter noção. Vamos comparar com a poupança? Vou comparar aqui com a poupança agora para vocês terem uma noção, tá? Olha só, a poupança rende quase igual ao CDI, bem baixinho, só que a poupança rende menos, tá? Rende muito menos. Quando o CDI rendeu 3,3, a poupança rendeu 2. Então, assim, 1,5 a mais que a poupança já o CDI está rendendo aí. Então, assim, para você ver, de todos aqui que eu apresentei, a poupança foi o que rendeu o menor possível. A poupança rendeu apenas 2%, CDI já rendeu 3,5, quase 3,5, para falar a verdade. E a gente já está aqui com 14, aqui 13,74 agora nesse momento. Agora vamos comparar com os ativos norte-americanos, os 500 maiores ativos dos Estados Unidos, o S&P 500. Em certos momentos, o S&P 500 rendeu bem mais aqui que o título pré-fixado, tá? Rendeu 2,3%, 2,4%, enquanto a gente estava perdendo 1,5%, tá? Mas lá para o vencimento aqui, para os últimos dias, na verdade, a gente está ganhando praticamente o dobro aqui do que o S&P rendeu, tá bom? E isso aqui nos mostra que os títulos pré-fixados têm poder de nos rentabilizar com mais de 10% em pouco período, pouco tempo. Então a gente pode receber sim, dentro da renda fixa, retornos enormes, retornos satisfatórios, sem se arriscar tanto, por mais que esse ativo tem risco. Se você comprar agora e a taxa de juros subir, você vai perder muito dinheiro nesse primeiro momento. Isso aqui nos mostra que ter dinheiro apenas na renda fixa pós-fixada não vai nos dar retornos astronômicos. Os ativos pós-fixados têm o objetivo de nos dar liquidez e segurança, mas se a gente quiser ter mais rentabilidade, a gente vai ter que procurar ativos que foquem nesse objetivo. Tesouro pré-fixado, por exemplo, pode ser utilizado para aumentar um pouco a rentabilidade se for entrado no momento certo. Título de inflação vai nos proteger contra a inflação. Agora, rentabilidade mesmo, aumento de capital,
é ações, fundos imobiliários, multimercados, enfim. A gente tem que entender que a carteira bem feita é aquela carteira estruturada, uma carteira bem diversificada, tá? Será que se eu tivesse investido apenas no pós-fixado, eu conseguiria um retorno tão grande desse, de 14%, dentro de apenas 3 meses? Sendo que o pós-fixado está pagando 13% ao ano, e ainda por cima com uma taxa de juros altíssima, que tende a cair futuramente? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like para o YouTube recomendar ele para cada vez mais pessoas. O YouTube entende que esse vídeo é pertinente, que esse vídeo ajuda pessoas e vai recomendar para cada vez mais pessoas que precisam dessa ajuda. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós temos uma meta de 100 inscritos, falta apenas 17. Seja um desses 17, me ajude a chegar a essa meta de 100 inscritos para que eu consiga continuar postando vídeos aqui, continuar ajudando as pessoas e quem sabe assim mudar a vida de alguém. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!